Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aula de hoje sobre o tempo e o clima. Quando estudamos a previsão do tempo, nós precisamos ter dois conceitos bem estruturados em nossa mente. Um em relação ao tempo e a outra sobre o clima. O tempo, ele é o conjunto das condições atmosféricas em determinado lugar, por um curto período de tempo, tá? Então guarda essa frase aqui, curto período de tempo, ou seja, horas ou dias. Portanto, quando alguém pergunta a vocês como está o tempo em sua cidade, eles querem saber sobre as condições atmosféricas, que se está quente, se está ventando, se está chovendo, se está frio na sua cidade, ou seja, é algo momentâneo, né? Que pode estar acontecendo agora ou que vai acontecer amanhã, certo? Um exemplo, como é que está o clima em Bahia hoje? Vocês saíram para observar o céu ou olharam em algum noticiário, algum jornal ou pelo telefone? Diferente do tempo, que é algum espaço curto, já o clima, ele ocorre, né, para ser considerado clima, eles estudam eles, né, e obtêm essas informações por mais de 30 anos, tá? E o clima, ele é um conjunto de diferentes estados do tempo em um determinado lugar. Então, essas diferenças do estado do tempo, eles são estudados, eles são guardados, né? Eles são analisados durante um período para ver o seu padrão, o seu comportamento. Porque o tempo ele pode modificar. Hoje pode estar chovendo, amanhã pode fazer calor e vice-versa. Só que o clima ele tem suas características próprias e ele ocorre em períodos, né? Diferente do, do tempo atmosférico, que tem períodos curtos para ele acontecer. E quando uma pessoa pergunta como é o clima, né, de um lugar, ela quer saber de fato como é a média das condições atmosféricas em um longo período, ou seja, como é o comportamento padrão dessas condições. E geralmente esses períodos podem ser meses, né? Então, perguntas como: chove mais em que época do ano na sua cidade? Quais são os meses que fazem mais calor na sua cidade? Então a gente percebe, né, que as pessoas, quando perguntam em relação ao clima, eles querem saber desse período, né, desse padrão, onde faz mais frio, quando faz mais calor, quais são os meses do ano. Né? Eles se baseiam em períodos mais compridos. A previsão do tempo ela pode ser feita de várias formas, como observando o céu ou observando os veículos de comunicação, como rádio, televisão e até próprios os nossos celulares, né, que hoje existem vários aplicativos que nos fornecem a previsão do tempo. E essas informações sobre o tempo, elas podem nos ajudar em muitas atividades, como a ida ao trabalho, à escola, na aviação, né, visto que os aeroportos eles se baseiam muito em relação à previsão do tempo, porque caso esteja algum voo de um avião e esteja alguma turbulência ou alguma chuva muito forte, ela pode prejudicar aquele voo, né, fazendo com que eles tenham que adiar ou modificar sua rota. Na lavoura também é muito importante, né, a produção lá dos alimentos e entre outras atividades. Quando a gente estuda, fala sobre previsão do tempo, clima, né, existe uma ciência específica para isso, que é a meteorologia, tá? E ela busca compreender as características físicas e químicas da atmosfera e as interações, né, entre essas características da superfície do nosso planeta, tá? Os meteorologistas, eles fazem a previsão estudando vários fatores da atmosfera. E quais seriam eles, né? Eles estudariam, né, os aspectos, né, em relação à massa de ar, às frentes frias e quentes, a umidade relativa do ar, a temperatura do ar, a pressão atmosférica, velocidade e direção dos ventos. Então, todos esses fatores, eles interferem, né, na, no boletim da previsão do tempo, tá? Então, de acordo com suas intensidades, né, ou variações, vai modificando o clima e também o tempo, né, em relação ao que a gente quer saber durante aqui a 30 anos ou de hoje para amanhã, né? Aí tem sua variância entre o tempo e o clima.
Já as nuvens, elas são muito importantes quando a gente fala da previsão do tempo, porque ela auxilia, né, muito na tomada de decisão. As nuvens, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, elas são aglomerados visíveis de partículas de água no estado líquido ou de gelo, né? E esses aglomerados que ficam suspensos na atmosfera, eles podem conter partículas de poeira, fumaça e de vapores industriais. As nuvens elas podem ser classificadas de acordo com sua forma e altitude. E a sua observação no céu pode indicar muito sobre o tempo, né? Como eu falei no início da explicação. Como as nuvens são formadas? Sabemos que o nosso ar ele é composto por uma mistura de gases, né? E um desses gases é o vapor de água que contém na atmosfera. E quando o ar se aproxima da superfície da Terra, que se aquece, torna-se menos denso e sobe. Este movimento é chamado de convecção. À medida que o ar quente sobe, entra em contato com a camada de ar com a temperatura mais baixa. E este vapor de água contido no ar se condensa, formando quem? As nuvens, tá? Quando a gente estuda lá o ciclo da água, nós observamos esse processo, né, o movimento de convecção. Exatamente quando a água ela evapora, né? Ela transforma-se em vapor de água, chega em uma determinada superfície da atmosfera, encontra uma camada mais fina, acaba se condensando e formando as nuvens, tá? Isso é uma forma mais simples de vocês entender a formação das nuvens. No nosso céu, nós podemos observar vários tipos de nuvens, mas vamos observar apenas as principais. E também elas são divididas em camadas, aquelas que são mais baixas, as médias e altas, tá? Cúmulos, elas são nuvens isoladas, densas e de contornos bem definidos. Parecem como se fosse um floquinho de algodão. Geralmente, né, ela tem a sua parte superior branquinha e a parte de baixo ela é mais escura. E ela está na faixa de altitude até 4 quilômetros por ali, né? Já uma altitude próxima da intermediária. As estratos, elas são formadas em camadas, certo? Que são essas daqui, essas são as cúmulos. E elas são espessas e cobrem o céu, né? Tornando o dia nublado. Mas às vezes ela permite nós observarmos o contorno do sol. Ela não é totalmente fechada, né? Mas em alguns momentos do dia pode ser até que ocorra chuva fraca quando tem a presença de muitos estratos no céu. Já as cirros, elas apresentam uma altitude maior em relação às estratos e acúmulos. As estratos, elas podem chegar de 2 também a 4 quilômetros de altitude, né? Uma variação. Já as cirros, ela é de 7 a 18 quilômetros. Elas são como se fossem manchas de cabelo ou pinceladas na tela. A gente consegue ver que ela tem esse formato delicado, né? Bem espaçoso. Já as nimbos, elas são chamadas portadores de chuva. Elas têm esses aspectos cinza escuro, elas não permitem que nós vejamos o disco solar, né, através dela, e a presença de nimbos no céu é uma indicação forte de que pode haver chuva durante sua passagem. E a média de sua altitude vai de 0 a 3 quilômetros de altitude, 4 por ali, certo? E a cúmulos nimbus, ela se parece um pouco com o nimbus, né? Só que ela tem um volume maior. Elas são nuvens escuras, volumosas, muito densas e com grandes desenvolvimentos verticais e com uma forma de uma montanha em cima, né? Se a gente comparar a nimbus aqui e ela, nós observamos que a parte de baixo dela se parece, mas em cima ela tem como se fosse um vulcão assim ou uma montanha muito grande, tá? Nessa fase aqui da aula, pessoal, nós vamos compreender um pouquinho ainda sobre massa de ar, frentes e aparelhos meteorológicos, tá? É uma continuação sobre a nossa aula.
As massas de ar, elas são porções de ar que se deslocam na Terra, as quais influenciam o clima por onde elas atuam, ou seja, por onde elas passam, ela tem uma influência sobre o clima. E elas podem alcançar milhares de quilômetros quadrados de extensão. Então, né, ela percorre grandes extensões, né, pelo nosso planeta. A massa de ar, ela se forma por causa da diferença de pressão e de temperatura de determinados locais. Então, de acordo com a pressão atmosférica e a temperatura naquele determinado local, ele vai definir o tipo de massa de ar que pode ocorrer. E as condições internas da massa, dependendo da região onde ela é formada, elas são praticamente uniformes, ou seja, quase elas não vão variar, tá? Aqui um exemplo, né? Uma massa quente e uma massa fria, formando uma frente aí. Os tipos de massa de ar, elas são de acordo com o seu local de origem. Um exemplo, as continentais no continente marítimo, né, formada lá nos mares e oceanos, equatorial ali próximo à linha do Equador, as massas tropicais, né, em região dos trópicos, as massas árticas e antárticas, em relação ao Ártico e ao Antártico, e as massas polares, né, elas são formadas ali entre o norte e o sul dos polos. Já as frentes, elas são encontro de duas massas de ar diferentes. E as diferenças são levadas em consideração, né, para que entre elas é a temperatura, a umidade e a pressão do ar. Uma frente quente é quando uma massa de ar quente está se movimentando em direção de uma massa de ar frio. Já a frente fria é quando uma massa de ar fria está se movimentando em direção a uma massa de ar quente e úmida, né? Nós podemos observar aqui, nesta primeira, né, que uma massa de ar quente, ela está se aproximando de quem? De uma massa de ar fria, que está aqui embaixo. Já a massa de ar frio está se movimentando em direção à massa de ar quente, que está aqui parada, certo? Quando estudamos sobre o tempo do clima, é muito importante compreender, né, o que é a umidade do ar e sua umidade relativa. A umidade do ar, ela indica a quantidade de vapor de água na atmosfera e ela é um componente muito importante na determinação do tempo e do clima, tá? E já sua umidade relativa do ar é a quantidade de água presente em relação à quantidade de água que ela pode suportar. Então, quando dizemos que a umidade relativa do ar é de 60%, isso significa, né? Isto significa que o ar está com 60% da sua capacidade máxima de água, tá? E a umidade relativa do ar é um fator também que ajuda na previsão do tempo. Ou seja, quando ela está alta, a ocorrência de chuva é favorável. Quando ela está baixa, não é favorável, né? Então, por isso que ele é um fator muito importante. Porque quando a umidade está alta, né? De fato, a sua umidade relativa também vai estar. Isso quer dizer que tem grandes possibilidades de chover. Quando ela está muito baixa, geralmente considera-se o tempo seco, tá? Na meteorologia existem inúmeros, né, aparelhos que auxiliam na medição, na previsão do tempo, tá? Um deles é o higrômetro, que é o aparelho responsável em medir a umidade relativa do ar. O pluviômetro é o aparelho responsável em medir a quantidade de chuva. O barômetro é o aparelho responsável em medir a pressão atmosférica. Nossa atmosfera, ela exerce uma pressão sobre todos os objetos que ela envolve, incluindo a superfície da Terra. A pressão atmosférica é o peso que uma coluna de ar em linha reta exerce sobre um corpo em um determinado instante local. E as mudanças na pressão atmosférica afetam significativamente o tempo, por isso costuma ser monitorado, né? Um exemplo, se ocorre uma baixa muito rápida na pressão atmosférica, isso indica que aproxima, né, chuvas fortes durante o dia. Aqui nesta imagem nós podemos observar como o peso da coluna de ar ela é influenciada, ou seja, a pressão atmosférica. Temos um indivíduo que está, né, aqui na parte baixa, nível do mar, e alguém que está mais acima, né, no local alto. Nós observamos que a coluna de ar aqui ela é maior e aqui ela é menor. Então, quanto mais alto
for o local que a pessoa estiver na terra, menor vai ser essa coluna de ar. Quanto mais baixo, ela vai ser maior. E isso indica que quanto maior for a coluna de ar, maior que será a pressão, né? E quanto menor que ela for, menor será a pressão, tá certo? Os ventos, eles são a movimentação do ar. E eles estão ali, né, influenciando e levando o ar, né, para as regiões, né, diferentes do nosso planeta, né? E ele carrega a pressão de onde é maior para onde é menor. E o aparelho responsável em medir, né, a velocidade e direção dos ventos é o anemômetro. E os ventos, eles se formam pela diferença entre a pressão e a temperatura entre as camadas de ar, tá? Um exemplo, o ar quente, ele sempre vai subir, né? E o ar frio, ele desce. O ar que sobe, quente, ele sempre vai ficar espesso, ele vai se expandir. E o ar frio que desce, ele acaba se condensando, então ficando mais pesado, né? Uma pressão maior em relação àquele que aquece e se expande, né? Que acaba diminuindo sua pressão, tá? Então, guarda essa ideia aí, né? Que a pressão, que o vento é carregado, onde a pressão é maior para onde é menor, né? A pressão maior vai em direção à pressão menor, tá ok? Então, para encerrar a aula, né? Nós temos o último instrumento, que é a biruta, que ela é responsável em indicar a direção dos ventos. Elas são utilizadas principalmente em aeroportos. E os ventos, eles podem ser classificados de acordo com a intensidade, direção, temperatura, umidade, né? E além dos fatores locais. Alguns exemplos de vento são os ventos constantes, periódicos, locais e variáveis. Então, pessoal, a aula de hoje se encerrou aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje aprendemos muito sobre o tempo, sobre o clima, como é que nós conseguimos prever a formação das nuvens, dos ventos, sobre a pressão atmosférica, N conteúdos, né? Várias informações. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo, tá? Mas se a dúvida persistir, me procura. Um beijo para vocês, bem grandão e até mais.